Aqui ao meu lado a professora Alzira Alegro. Professora, obrigado por vir até aqui, a Univesp TV, e participar do Literatura Fundamental. Bom, hoje o tema é o Mark Twain e as aventuras de Huckleberry Finn. Vamos começar falando sobre o Samuel Clemens, Samuel Langhorne Clemens, figuraça, que foi uma celebridade no seu tempo, né, professora? Sem dúvida. Fala sobre ele pra gente. Na verdade, o Samuel Langhorne Clemens, o nome original que ele descartou quando começou a publicar, e existe de fato uma história interessante atrás disso, sabia? Tá. Esse nome também o Mark Twain, tem uma explicação. Há histórias diferentes, mas a mais prevalente é que ele foi sempre um apaixonado pelo Mississippi, pela região do Mississippi, pelo Rio, e ele sonhava em ser piloto. E ele, na verdade, ele acabou se tornando piloto durante 4 anos daqueles barcos, aquelas barcaças que transportavam as pessoas. E justamente foi a partir daí que ele aprendeu a conhecer aquela região, não é? E a retratar tão bem nas obras dele. Mas houve uma situação específica em que havia alguns locais do rio em que eles tinham que medir a profundidade. E ele ouviu 2 marinheiros conversando e para saber quanto de profundidade para não haver problema para que a barco passar. E um falou Mark Twain, que Twain em Old inglês antigo significa 2. Ele adorou aquilo, Mark Twain, e acabou, de uma certa forma, incorporando, e acabou assumindo como seu pseudônimo, Mark Twain, e acabou ficando conhecido como Mark Twain. Mas ele nasceu, falando da vida dele rapidinho, ele nasceu numa cidade chamada Flórida, no Missouri, em 1835. E depois, mais ou menos com 12 anos, ele foi para Hannibal. E perdeu o pai, mais ou menos nessa idade. O pai era um advogado relativamente bem-sucedido. E, na verdade, a família, o pai, ele próprio, o irmão, sempre tiveram alguns problemas financeiros. Não conseguiram, não sabiam muito bem investir, e há uma série de pequenos problemas. Ele estava estudando, ele foi obrigado a parar para ajudar a família. A mãe era uma pessoa que tinha um senso de humor muito bom. Ele talvez tenha herdado isso dela. E ele começou a trabalhar num jornal, num emprego bem modesto, e começou a gostar daquilo. O irmão acabou adquirindo um jornal e ele foi trabalhar com o irmão, o mais velho. Depois, nesse processo de carreira jornalística, ele foi para Nova York, para Filadélfia, e em 1860, eu sou péssima para datas, vamos tentar. Em 1865, se não me engano, ele publicou um conto no New York Saturday Press. E esse conto estourou. Um conto que ele fez que estourou, fez um sucesso. Que é um conto, a famosa rã saltadora de Calaveras County. Foi a partir desse conto e ele ganhou o público americano. Mas já tinha esse toque de humor? Ele sempre teve o toque de humor. E o conto é engraçadíssimo. E, como sempre, ele retrata, praticamente em todas as obras dele, a vivência, o estilo de vida, o povo do interior. Porque ele ao trabalhar no Mississippi, nos barcos, ele prestava muita atenção em tudo aquilo, nas pessoas, as atitudes. Ele foi aprendendo. E também, sendo uma criança do interior, ele foi adquirindo toda essa experiência. Então, ele retrata muitíssimo bem aquele regionalismo. E, a partir daí, o humor sempre fez parte da vida dele. Mas o interessante, acredito eu, é que esse humor de que ele se vale em toda a obra, ele é muitas vezes, ou em geral, é uma arma, é uma crítica, é uma poderosa crítica à sociedade americana. É um humor ácido. O humor ácido, satírico, ele tem... isso transparece em praticamente toda a obra dele. Ele foi humorista mesmo, né, de fazer aqueles stand-up, se apresentar para um público sozinho, fazer todo mundo Ele se tornou um famosíssimo, digamos, palestrante, viajava. Tem até uma história muito engraçada, que ele foi para uma cidadezinha desconhecida do interior, e ele foi cortar o cabelo, e o barbeiro falou, você
eu estou tentando traduzir isso. Você pegou um momento muito bom para vir aqui, forasteiro. Ele não o conhecia, porque Mark Twain vai fazer uma palestra, vai falar hoje. Já comprou o ingresso? Ele falou, não, ainda não. Eu falei, e então você vai ter que ficar de pé. Ele falou, puxa vida, que azar. Toda vez que aquele cara fala, eu tenho que ficar de pé. Isso é muito bom. Era o modelo. E outro detalhe, ele nasceu em 1835, quando o cometa Halley apareceu. Tem outro. E ele morreu exatamente em 1910, quando o cometa Halley apareceu novamente. Ele conta, mas ele mesmo fala que Deus criou duas aberrações da natureza que vieram juntas, deveriam ir embora juntas. Então ele foi. Foi junto com o cometa. Foi junto com o cometa. Mas a história dele é bem interessante. Ele tinha ele se fazia o caipira, né? Muito. Ele retrata muito bem. Ele incorpora do sul, né? Do sul, exatamente. Aquele linguajar próprio do sul dos Estados Unidos. Bom, ele viveu numa época, professora, quer dizer assim, ele nasceu em 1835, você falou, foi morrer em 1910. Exato. Então ele viveu aí todo o século XIX e a virada para o século XX. Exatamente. Né? Então ele pegou aí um momento que os Estados Unidos ainda viviam aquela coisa da escravidão e tal, e ele retratou isso nas obras dele, é isso? Sim, de maneira geral. O Huckleberry Finn, Tom Sawyer, Huckleberry Finn especificamente, retrata o cenário mais ou menos 20 anos antes da Guerra Civil, e ele se fixa mais ou menos nesse período ainda da Guerra Civil, um pouquinho antes, né? Na época que ele nasceu, praticamente, 1840, né? 20 anos antes da Guerra. Mas ele teve outras experiências literárias, ele viajou para a Europa e de lá, isso gerou uma obra, The Innocents Abroad, Os Inocentes, Life on the Mississippi, que ele retrata a experiência da vida no Mississippi. O Mississippi, na verdade, eu acho que tem uma função crucial, fundamental na obra dele. É como se fosse uma personagem, eu diria. Sabe? Mas o Mississippi, na época, era uma coisa crucial ali, não era? Sim. E para ele... Nos Estados Unidos. Ele sempre foi apaixonado por aquela região, pelo Mississippi, pela vida. Em Huckleberry Finn, principalmente, diria, o Mississippi é quase uma personagem, que você percebe que as experiências dele, a peripécia, a odisseia dele com Jim é toda ao longo do Mississippi, né? E o Mississippi quase que representa Tá, vamos começar a entrar então no Huckleberry Finn. O Huckleberry Finn era tido, ou surgiu meio como que um apêndice, uma continuação das Aventuras de Tom Sawyer, que eu estou aqui com esse livro na mão, As Aventuras de Tom Sawyer, é um dos livros que narra o Tom Sawyer. São várias aventuras, ele tem vários livros onde aparece esse personagem que ele criou, que é um garoto muito sapeca, e que até arrisca a própria vida. Muito articulado, muito inteligente. Que leu muito, né? É um menino tem educado. Cultura, exato. Um menino educado, que era raro para ele, não era uma coisa... Exatamente. Na época, diferentemente do Huck. Do Huckleberry Finn, do Huck, né? Então, tudo começou como meio uma continuação das aventuras do Tom Sawyer, mas tomou um corpo próprio e é considerado o principal livro dele. É isso, professor? Exatamente. Conta pra gente como é que é. Vamos falar agora sobre Huckleberry Finn. Na verdade, Huck Finn, vamos reduzir o Huck Finn, começa... Ele tenta resgatar um pouquinho de Tom Sawyer, que só me conhece quem leu Tom Sawyer, mas isso não tem importância, porque... Não tem que ler o Tom Sawyer para... Não tem que ler o Tom Sawyer, mesmo porque se em Tom Sawyer ele era uma personagem secundária, aí ele assume, ele é o protagonista principal, ele é o grande protagonista. Quer dizer, o Huck era um desses fazia parte dos amigos, da quadrilha do Tom Sawyer. O Tom Sawyer, com toda aquela imaginação fertilíssima dele, ele cria. E depois a quadrilha se desmembra, porque acho que a imaginação secou ali, né? E eles mudam. Mas Huckleberry Finn, Hemingway, grandes autores da literatura americana, da literatura mundial, consideram Huckleberry Finn uma obra absolutamente fundamental em termos de literatura norte-americana. Para Hemingway, por exemplo, nada existia antes de Huckleberry Finn e pouca coisa de valor depois de Huckleberry. Huckleberry Finn, para Hemingway, é
representa a literatura americana. E o T.S. Eliot também falou a respeito disso, elogiando muito a obra que Mark Twain ele conseguiu dar, ele leva, ou ele conseguiu despertar a ideia de que houve uma descoberta, uma nova descoberta da língua inglesa, pela maneira como ele trabalha na obra. Como que ele trabalha? Porque ele resgata, e é um fato inovador na literatura americana, os dialetos, ele traz para o texto, não é, para o romance, a maneira de falar dos dialetos da região por onde ele transitava. E ele, na verdade, no começo do livro, ele indica isso, que ele explica que ele utilizou vários dialetos e que ele procurou ser fiel aos vários dialetos. Para não gerar qualquer dúvida, ele procurou ser fiel e para que não houvesse, para que o leitor não tentasse padronizar tudo. Ele tenta distinguir os dialetos. E não é fácil ler, não é verdade? O texto em inglês e a tradução muito mais. Não, a tradução talvez não consiga muito, né? E resgatar, na verdade, tradução de dialeto, tradução de coloquialismo, quando falamos de tradução, é uma tarefa realmente difícil. Principalmente para nós, brasileiros, com tantas falares regionais do Brasil, não é? Que dialeto? Como definir um dialeto aqui? As traduções são diferentes, várias traduções. Tem personagem que fala como o inglês da Inglaterra, outro que imita o inglês da Inglaterra, e cada um tem sua forma de falar. Exatamente. Isso aqui na tradução é bem difícil. É complicadíssimo, é uma tarefa realmente árdua em termos de tradução. Bom, mas então conta pra gente, o que tem de tão fantástico nesse livro? É um menino, Huckleberry Finn? É um garoto de mais ou menos 14 anos, ele é um garoto, digamos, um jovem racional, ele é realista, diferentemente de Tom Sawyer, que lá para o final da obra, quando eles começam a inventar as aventuras, e ele tem os pés no chão, e, na verdade, Huckleberry Finn, eu diria que é um drama, uma história que envolve Huck e um escravo, e os dois, de uma certa forma, fogem ou se retiram da sociedade convencional. Perfeito. Porque eles não se sentem felizes. O Jim, que é o escravo, ele fica sabendo que ele será vendido. E ele tem uma família e ele não quer, ele prefere fugir a ser vendido. E Huck tem um problema com o pai. Ele mora na casa da Widow Douglas, da viúva, porque o pai bebe, o pai tem problemas com bebida, uma pessoa muito problemática que desapareceu da vida dele. De repente, ele é premiado com o aparecimento do pai, que quer levá-lo de volta. E o primeiro juiz com quem eles conversam, não permite que o pai o leve, mas o novo juiz, que na verdade representa talvez uma inovação, uma nova mentalidade, diz que não, que a lei permite que o pai leve o filho, que ele não tenha a tutela de outra pessoa. Então o pai, de uma certa forma, acaba escravizando o Huck. Eles vão para o interior, para uma cabana, e o pai o deixa preso e vai fazer as aventuras dele, as tramóias, e o pai bebe muito, e ele fica preso, ele é uma pessoa, ele tem problemas, se sente deprimido, triste, e ele inventa uma forma de fugir da cabana, porque ele ficou E aí ele inventa que ele foi assassinado, ele mata um porco, ele cria pistas erradas para todo mundo pensar que ele morreu. E vão procurá-lo e não o encontram, e ele acaba aportando numa ilha deserta e acha que é dono da ilha só para ele. E começa a ver uma fogueira, sinais de que há alguém na ilha, e, coincidentemente, de repente, ele topa com o Jim, que havia fugido também da viúva Douglas. E nesse contato, nesse encontro, eles começam a
a criar laços importantes. Um precisa do outro, ou eles se ajudam. E nesse processo há quase que uma odisseia, porque eles começam a navegar pelo rio para buscar mantimento, sobrevivência. E eles querem até uma cidade, não é a isso? cidade do Cairo, onde de lá eles vão para... A ideia que seria que eles pudessem ir para Ohio, onde o Estado, a escravidão não haveria problema, não existia. Mas nesse processo todo uma série de aventuras acontecem e eles veem todo o pessoal procurando pelo corpo do Huck Finn, ele se diverte com aquilo, ele passa por situações que ele é quase descoberto, mas ele consegue se safar. E ele e o Jim, de vez em quando eles se separam, porque eles acabam entrando em canoas diferentes, acabam encontrando balsas diferentes, e se encontram de novo, e nesse processo as aventuras vão acontecendo. São muitas aventuras, não daria para a gente falar sobre todas aqui, mas, enfim, o livro tem... teve críticas e elogios, né? Críticas com relação à história da escravidão, porque se ele se passa em 1840, a escravidão era no sul, era uma coisa bastante cruel, tal. E os elogios pela forma como ele trata isso. Quer dizer, tanto as críticas e elogios são como ele retrata a sociedade americana daquele período. Exato. Fala um pouquinho disso para a gente. Os críticos, alguns críticos, de uma certa forma, eles mais ou menos, eu diria, os críticos, digamos, da parte dos erros, criticam a maneira como ele escreve, a maneira como ele propõe a questão dos escravos, da sociedade. E eu diria que a maior parte da crítica percebe toda a preocupação do Huck Finn, um garoto de 14 anos que tem terríveis problemas de consciência, porque ele tem, dentro das convenções em que ele vivia, da sociedade, ele tem, ou ele deveria, ele se pergunta se ele não deveria entregar Jim, ou levar, porque ele está sendo procurado, que é um escravo fugitivo. Então ele está fora da lei porque não entrega, ele é um cúmplice. Então ele tem 1000 problemas de consciência com relação a isso, se ele deve ou não. E ele se debate com isso durante muito tempo. E no final ele resolve que essa ideia de civilização, porque todos queriam civilizar, o que civilização é essa, que vê um indivíduo como um objeto, como uma posse. Ele não consegue entender essa noção. Então, para ele, a ideia de liberdade é muito mais importante. Do que a lei. Do que a lei. Ele se sente feliz sendo livre no canto dele, e ele entende o Jim também nesse sentido. A ideia de liberdade para ele é fundamental, tanto que ele se recusa a voltar para ser civilizado pela viúva, pela sociedade. E nesse processo todo ele vai percebendo e comentando, anotando todas as mazelas da sociedade onde ele vai. Por exemplo, a questão da família, onde que ele acaba chegando numa família de alto status, que na verdade, tem escravos. E o Jim, eu acho que o Jim, e nessa família, essa família tem um problema de contenda com outra família. E ele se pergunta, a família aparentemente é uma família de alta moral, muito religiosa, que vai à igreja, mas no dia seguinte há toda aquela rixa familiar entre as duas famílias, há um assassinato em massa lá, porque as famílias não se entendem. E ele tem todos esses problemas de consciência, ele se pergunta assim, que moral é essa? Que sociedade é essa? Essa é uma das razões pelas quais ele opta por viver em liberdade, longe disso. E o Jim, eu diria que o Jim, eles acabam criando laços afetivos tão grandes, tão profundos. O Jim tem uma percepção, tem uma dignidade, ele é mostrado com uma dignidade tão grande.
ele percebe todas essas coisas, ele tenta conversar com o Huck Finn e no final Huck decide que devo ou não entregá-lo, Então ele resolve que ele não vai entregar Jim. E com a ajuda do Tom Sawyer, ele inventam todas aquelas coisas mirabolantes que o Tom Sawyer, né, de que ele se vale para libertar o Jim. Tem a questão da palavra, né, que na tradução em português, ou pelo menos para a nossa sociedade não é tão pesada, que é o nigger. Né? Essa também Essa palavra é uma palavra muito polêmica, né, nos Estados Unidos. Nesse movimento do politicamente correto, é uma questão interessante, porque essa palavra ela é muito repetida durante toda a obra. Ele se refere ao Jim, nigger, né? Essa é uma das críticas, uma das coisas que os críticos levantam a respeito, porque a palavra nigger é uma palavra muito forte, era considerada muito forte, mas a Mark Twain, ele queria realmente refletir a exata noção, a maneira com que os sulistas se referiam ao negro. Então, inclusive, houve escolas americanas, onde famílias foram pedir que o livro fosse banido, porque é um livro racista, por causa disso. Teve até traduções, versões, né? E atualmente, se eu não me engano, em 2011, houve uma nova publicação de Huckleberry Finn, que a palavra nigger saiu e cedeu lugar à palavra slave. Escravo. Agora, quando a gente pensa na originalidade do autor, nas intenções do autor de mostrar, não é, de retratar a realidade como ela era, fica a pergunta no ar, até que ponto isso reflete a realidade da obra naquele período, naquele momento. Então, está aqui, eu queria mostrar a capa de algumas edições. Vamos ver aqui. A gente tem aqui a capa uma edição brasileira, aqui, texto integral, Sérgio Flaxman, né? Traduzido pelo Sérgio Flaxman, que é o Jim justamente com o rio no fundo, assim, uma ilustração bacana. Deve ser antiga essa ilustração, eu não sei, professora. Você que pode me dizer isso aqui. E tem uma outra capa aqui, que é a mais recente, da LPN, um livro de bolso, que tem aqui o Huck Finn e o Jim na balsa descendo o Mississippi, que é o palco exato, do livro. livro. O palco do livro, o livro inteiro, o Mississippi, exatamente. Você trouxe também uma edição aqui americana da Penguin, né? Também um livro de bolso, que tem uma belíssima ilustração de um daqueles barcos que desciam no rio Mississippi. Reflete, que também é a cara que os negros tirando os fardos, trabalhando, e aquele barco que aparece várias vezes ao longo do livro. E é interessante comentar que Huckleberry Finn foi publicado em 1884 no Canadá e Estados Unidos, final de 1884 e nos Estados Unidos e Canadá, Londres e Canadá, mas nos Estados Unidos ela só foi publicada em 1885, porque o livro é ilustrado. E houve um problema com uma ilustração que atrasou a publicação. Aliás, Twain queria que tudo saísse para o Natal de 84. E não deu certo, porque a ilustração deu a impressão de que havia algo obsceno. Então, houve um erro na ilustração, então a publicação atrasou um pouco. Então, curiosamente, saiu primeiro no Canadá e no Reino Unido, para depois sair nos Estados Unidos. Bom, então, você já falou das críticas, né? Agora, a coisa boa é a forma como ele retrata a sociedade americana. É isso que eu queria que você explicasse para a gente. Em termos de, tematicamente falando, exato, é o retrato que Huck Finn, um garoto absolutamente sensível, perceptivo das coisas, que com a maneira, em vários momentos ele não entende por que a sociedade age dessa maneira ou de outra maneira, por que as coisas têm que ser assim. Ele tem um humanismo. Eu acredito, o Huck Finn demonstra um humanismo, uma preocupação com o ser humano muito grande, que, na verdade, eu acho que ele herdou da mãe também, porque ela era muito preocupada com os
os menos favorecidos da sociedade. Eu acredito que ele tenha sido muito influenciado pelo não apenas no aspecto do humor, como nesse aspecto da generosidade da humanidade. E isso nos ajuda a entender como ele se dá bem com o Jim, ele brinca. O Jim é uma figura importantíssima, quase que uma figura paterna para ele, se pensarmos bem. Um protetor, né? Um protetor. O Jimmy faz tudo, ele inclusive ele arrisca perder a própria liberdade para cuidar do Tom Sawyer. Quando o Tom Sawyer leva um tiro, eles estão fugindo e ele passa por uma aventura, mas ele se arrisca. Então, tematicamente falando, a leitura é maravilhosa, eu acho que flui deliciosamente. O sabor, o frescor da linguagem de Mark Twain, de que Hemingway fala muito bem, isso é um elemento impagável da obra, de uma riqueza incrível. A percepção desse garoto de 14 anos, de todas das mazelas da sociedade, ele tem a situação do rei e do duque, aqueles dois malandros que se aproveitam de todo mundo, a ingenuidade das pessoas, como que os malandros se aproveitam de tudo aquilo. O livro, eu acredito assim, que seja uma leitura quase que você começa a ler, você não quer parar, porque você embarca com ele nessa viagem e não... Você diria, para a gente encerrar aqui, que a gente encontra a sociedade americana de hoje nesse livro escrito em 1800? Se eu diria. Talvez ecos, talvez, pergunta difícil. A origem. Talvez ecos, não é? Eu acredito que a evolução da sociedade, quer dizer, os processos anteriores, eles nunca se apagam totalmente, né? As marcas, eu acho que... E, vez ou outras, em momentos diferentes, nós temos alguns reflexos disso, eu acredito, de uma certa forma. Eu acho que o passado nunca é completamente passado, eu acho que é um processo que, evidentemente, que não nesse nível, mas eu acredito que não só a sociedade americana, como outras sociedades. A nossa também, a gente não resgatou ainda as nossas dívidas com a temos dívidas, as nossas dívidas com o passado, nesse aspecto, ainda não foram devidamente resgatadas. Eu não só aqui, como acredito que também lá, nem mesmo lá. Eu acredito. Professora, você é tradutora também. As traduções são boas, vale a pena, não tem problema nenhum? Eu acho que são boas, rapidamente. Eu tenho essa, eu li essa, rapidamente. As traduções, como eu disse, traduzir coloquialismo e dialeto é uma tarefa árdua demais. É muito complicado. Então, são escolhas pessoais, não é? Existem os tradutores que preferem manter um padrão mais neutro, dão uma ideia de uma linguagem, porque o Huck escreve, ele fala errado, digamos, errado. Ele foge da norma culta e resgatar isso é difícil. Então, há maneiras, níveis e níveis de resgate disso. Então, há tradutores que optam por um nível mais, digamos, subpadrão, não no sentido negativo, e há outros que optam por não. Já Monteiro Lobato chama atenção pelas traduções que ele fez, porque ele corta essa ideia de dialetos, ele põe a linguagem, ele adota uma linguagem bem formal. É interessante uma análise dessas traduções, é muito interessante. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Literatura Fundamental. Foi um prazer. Obrigada.